Deuteronômio capítulo 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o Deus, os abençoará, o seu Deus os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dela. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes cultos. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febres e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra. E não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando ao voltar como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas o outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão uma opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas como feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça.
O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Todas estas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor o seu Deus na época da prosperidade. Então, em meio à fome, à sede, à nudez e à pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que viva ou que virá contra vocês como uma águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão. Nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias de seus animais e as plantações da sua terra até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que o ama e dos filhos que sobreviverem. De modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não lhe dando a placenta do ventre nem os filhos que gerar. Pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês e suas cidades. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei escritas neste livro e não temerem este nome glorioso e temível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito e vocês as contrairão. O Senhor fará também vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registradas neste livro da lei até que sejam destruídos. Vocês, que no passado foram tantos enquanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-lo prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que você e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhe dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão: quem me dera fosse noite, e de noite: quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará.
Esta foi a leitura, portanto, do capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o Deus, os abençoará, o seu Deus os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dela. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes cultos. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febres e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará de vocês, ou fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e animais, e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando ao voltar como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem, dia após dia serão oprimidos e roubados sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas o outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão uma opressão cruel todos os seus dias.
Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura, o Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas como feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Todas estas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor o seu Deus na época da prosperidade. Então, em meio à fome, à sede, à nudez e à pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que viva ou que virá contra vocês como uma águia em mergulho, cujo idioma não compreenderão. Nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias de seus animais e as plantações da sua terra até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que o ama e dos filhos que sobreviverem. De modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não lhe dando a placenta do ventre nem os filhos que gerar. Pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês e suas cidades. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei escritas neste livro e não temerem este nome glorioso e temível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito e vocês as contrairão. O Senhor fará também vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registradas neste livro da lei até que sejam destruídos. Vocês, que no passado foram tantos enquanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-lo prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que você e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhe dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão: quem me dera fosse noite, e de noite: quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes
encherá o coração, e por aquilo que os seus olhos verão, o Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Esta foi a leitura, portanto, do capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o Deus, os abençoará, o seu Deus os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dela. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes cultos. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febres e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando ao voltar como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem, dia após dia serão oprimidos e roubados sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas o outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta.
Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem. E vocês sofrerão uma opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas como feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Todas estas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor o seu Deus na época da prosperidade. Então, em meio à fome, à sede, à nudez e à pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que viva ou que virá contra vocês como uma águia em mergulho, cujo idioma não compreenderão. Nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias de seus animais e as plantações da sua terra até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que o ama e dos filhos que sobreviverem. De modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não lhe dando a placenta do ventre nem os filhos que gerar. Pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês e suas cidades. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei escritas neste livro e não temerem este nome glorioso e temível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito e vocês as contrairão. O Senhor fará também vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registradas neste livro da lei até que sejam destruídos. Vocês, que no passado foram tantos enquanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-lo prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que você e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhe dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão:
Quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Esta foi a leitura, portanto, do capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.